Somos todos mestres. E no episódio de hoje nós vamos abordar o tema sobre os extraterrestres, o que eles querem, como eles nos veem e sobre o fanatismo no tema. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Somos Todos Mestres, o podcast de número 1 em língua portuguesa, que reúne 3 das maiores celebridades na área dos estudos e experiências da expansão da consciência cósmica para um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa, e Chris Brightlight, do canal Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Saudações, meus queridos! Estamos aqui reunidos para dar continuidade no episódio dos extraterrestres. Estou aqui com a querida e amada Érica. Oi, Érica! Oi, Cris! Com a amada Joyce. Olá, Joyce! Oi, pessoal. Oi, Cris. E no episódio de hoje nós vamos abordar o tema sobre os extraterrestres, o que eles querem, como eles nos veem e sobre o fanatismo no tema. E agora, para dar início a essa conversa, eu gostaria que a Érica dissesse para nós as experiências dela, o ponto de vista dela sobre esse assunto. Afinal, Érica, o que eles querem? Oi, Cris. Bom, o que eles querem com a gente, né? O que os extraterrestres estão querendo? É um tema bastante intrigante. Tem muitas pessoas, por conta da mídia, como a gente comentou nos episódios anteriores, nós mesmos fomos muito influenciados durante muito tempo de achar que esse contato e que os extraterrestres, os seres de outros planetas, de outros mundos, estariam querendo o planeta. Até mesmo porque o que a gente via muito nos filmes, na mídia, às vezes até em desenhos mesmo, coisas voltadas para criança, a gente via muito isso, né? E em contrapartida, o que a gente vê hoje em dia e o que a gente encontra hoje em dia sobre tudo isso é que parece que o que menos eles querem é o nosso planeta, mas sim nos auxiliar a mostrar pra gente como cuidar do nosso planeta. Porque durante muito tempo houveram esses contatos, eles sempre estiveram conosco e sempre o que a gente vê hoje em dia, cada vez mais e mais esse tipo de informação sendo espalhada, é que eles vêm trazendo muitas informações e muito auxílio a nós, enquanto que nos desenvolvermos mesmo a nossa fraternidade, o nosso amor incondicional, deixarmos de lado nossos traumas, nossas fraquezas, nossos medos, nossas carências. Então, assim, o que os extraterrestres querem conosco, pelo menos o que a gente observa muito e de vários tipos de contatos, é que o que eles querem é nos auxiliar. É óbvio, a gente vai conversar, é um dos nossos temas aqui hoje, são todos bonzinhos? É óbvio que nós temos, assim como é em cima, é embaixo, né? Assim como nós temos aqui diferentes formas e meios de enxergar e de lidar com as situações, assim também é em cima, né? Assim também são eles. Mas do que a gente tem observado e analisado, principalmente nos últimos anos, com que as informações começaram a ser publicadas cada vez mais, inclusive governos liberando informações que ficavam sob sigilos e por conta mesmo de leis de informação sendo liberada, esses governos tiveram que liberar essas informações. Então, de tudo que a gente vê, são contatos que ocorrem há muito tempo, há muitos anos, e nada de ruim aconteceu. Pelo contrário, o que a gente vem observando é que o planeta vem melhorando cada vez mais, e cada pessoa mencionando contatos, o que a gente observa desses contatos são sempre
ou na maior parte das vezes, mensagens para nos auxiliar. E aí, Joyce? Eu ia perguntar para Joyce agora. Joyce, o que eles querem de nós, Joyce? Olha, pergunta pronta assim eu não tenho, tá, Cris? Exatamente. Mas isso, assim, a gente não tem certeza. Mas o que a gente percebe, como a Erika bem falou, é que existe uma intenção positiva, uma intenção de ajuda. Como nós sabemos, né, nós todos estamos conectados, inclusive essas outras raças, né, que existem, essas outras etnias, esses outros seres. Com certeza existe um laço que nos une, né? E por isso, essa vontade de nos ajudar, porque eles sempre nos enxergam como seus pequenos irmãos que estão aprendendo, né, que estão começando a entender melhor essa jornada. Então, é como se eles se sentissem os nossos irmãos mais velhos. Sim. E querem nos auxiliar nessa caminhada. Para quem conhece o Chico Xavier, né, aqui no Brasil, ele também tinha essa linhagem, né, de contatos extraterrestres. Então ele teve alguns desses contatos, inclusive teve algumas intuições a esse respeito. E ele já bem dizia que futuramente haverão esses contatos muito mais intensos e muito mais físicos, inclusive. Isso. E que eles contribuiriam muito com a tecnologia na Terra, né, com a nossa evolução nessa parte tecnológica, científica, enfim. Seria uma interação benéfica para o nosso desenvolvimento. Existem tantos outros estudiosos da ufologia, né, estudiosos sérios, que não são aquela linha fanática, porque também existe isso, mas esses estudiosos, eles trazem muito dessa questão da ajuda, né, da colaboração. Então, todos os contatos que eles relatam sempre são coisas positivas, né? Coisas para que a gente consiga abrir mais a nossa consciência, para que a gente consiga entender melhor esse tipo de contato. No episódio anterior eu falei para vocês do contatado Ricardo Gonzalez, o peruano Ricardo Gonzalez. E ele teve uma experiência muito forte com... Agora eu não lembro da raça, né, desses seres, mas eles começaram a aparecer desde criança. A missão dele, ele descobriu que era justamente essa, trazer a mensagem desses seres e trazer uma mensagem de naturalidade, né, de que isso não é uma coisa, como é que fala? Ai, me fugiu a palavra. Prejudicial. Não é uma coisa mística, supernatural, né? É uma coisa natural. Então ele vem com essa mensagem de trazer essa questão, né, dos extraterrestres, só que de uma forma mais tranquila, né? Então ele passa todo esse conhecimento que ele tem, ele escreveu mais de 20 livros sobre isso. Então, para o pessoal que quer consultar pessoas que tenham discernimento sobre esse tipo de assunto, que busquem esses estudiosos, né? Um exemplo é o Ricardo Gonzalez. A Cris também deu um outro exemplo, né, Cris? De um outro estudioso também que traz essas questões, não foi? No episódio passado? Sim, é o Dr. Steve Greer, né? Do projeto Disclosure, e há mais de 25 anos ele está trazendo essas informações e ele deixa claro, né? Essa pergunta que a gente está falando, o que os extraterrestres querem da gente? E todos esses anos que ele teve contato, nenhum foi um contato hostil ou que quisesse usurpar o planeta Terra, como a gente estava falando, né? Que o planeta Terra todo mundo quer, né? Mas isso, eu fico pensando nessa pergunta, o que eles querem? E eu volto a pergunta para o nosso ponto de vista humano, porque como estamos humanos, a gente só pode analisar essa situação do ponto de vista humano, não tem jeito, né? Então, se a gente projetar isso para o ponto de vista humano, se eu perguntar para todos vocês agora que estão escutando, qual é o objetivo do ser humano? Qual é o objetivo de vida do ser humano? Qual é o objetivo existencial da raça humana? Cada ser humano ele tem um objetivo de vida diferente. A gente não pode dizer que existe um único objetivo da raça humana, porque a gente ainda não se tornou unificado, não nos tornamos um só. E eu acredito que falando isso numa amplitude universal, que esse cosmos é tão magnífico, eu acho que dá para aplicar a mesma coisa. Tem seres extraterrestres que estão aqui para o nosso melhor, para nos auxiliar, e tem aqueles também com outros interesses variados e que nem cabe a gente agora ficar explorando, mas
Eu acredito o seguinte, o mais importante é a gente entender que toda vida inteligente, seja ela qual for, ela sai dessa grande consciência, ou da fonte, como eu gosto de chamar, né? E se toda vida sai dessa grande consciência que tudo é da fonte, quando a gente entender isso no nosso âmago mais profundo, fica fácil da gente entender que não existe essa palavra alienígena. Eu não gosto de usar essa palavra alienígena, eu já observei que vocês também não usam, né, meninas? Não. Porque alienígena... Eu ia falar que Alien remete muito a esses filmes meio fanáticos, assim, que trazem só aqueles monstros. Na verdade, são monstros comendo e destruindo. Então, eu acho que na minha cabeça essa palavra remete muito a esses filmes, então eu não... eu fiquei tão surpresa quando eu fui ver o significado dessa palavra em inglês, né? Alien. E justamente significa, é algo horrível, mas eu vou falar aqui pra vocês, é aquele que vem de fora, o forasteiro, o estranho, o esquisito. Então, tipo assim, eles usam essa palavra até no dia a dia, tipo, esse assunto é meio alien pra mim, né? Porque é de fora, é estranho, é esquisito. E quando a gente entende que toda vida inteligente provém de uma única fonte, que é a grande consciência, que é a fonte universal, cósmica, inteligente, esse único ser, a gente elimina essa palavra alienígena das nossas vidas e entende que nós todos somos um, manifestados em maneiras e aparências e consciências em níveis diferentes. E quando a gente entende isso também, a gente não vai ficar mais esperando que a paz planetária aqui do planeta Terra venha de urnas eleitorais por algum presidente de alguma potência grande. Não, a paz vai partir de cada um de nós individualmente. A gente não vai ficar esperando que extraterrestres venham das mais diversas dimensões ou planetas ou galáxias para salvar a gente e trazer a paz e trazer a mudança. Isso é justamente algo que eu acredito que esses que vieram para a nossa elevação, eles esperam que a gente se eleve e dê um passo na direção deles. E a gente se encontra no meio do caminho para fazer essa unificação com a família cósmica. Ai, que lindo isso que você falou, Cris, porque é a nossa visão, é o nosso propósito, que como somos todos mestres, né? Essa questão da unificação, que nós não estamos separados. E quanto mais a gente aceitar essa situação, não é nem aceitar, é quanto mais você entender e sentir isso, que você não está separado, que você não é um ser individual, único. É claro, estamos individuais, estamos únicos, justamente para passarmos por diversas, inúmeras, ricas experiências aqui no planeta Terra. Mas isso não significa que nossa energia e que nossa força esteja separada do outro, né? A gente sempre está conectado. E vocês comentaram a respeito a Joyce falou muito bem a respeito de procurar pessoas sérias, né? Eu estava conversando um pouquinho com a Cris aqui antes da gente iniciar e eu estava falando exatamente sobre a questão da criticidade, que eu sempre fui uma pessoa bem crítica, assim. Eu até engulo um pouquinho para falar, porque as pessoas olham e pensam, tem a cabeça totalmente aberta e sente tudo, vê tudo, mas é justamente esse sentir muito que traz muita criticidade para nossa cabeça, porque senão você entra num meio assim que tudo começa a meio que ficar confuso. E eu gosto muito dessa criticidade, não acho ela ruim, e acho que todos nós devemos ter uma criticidade em cima das coisas que você recebe, em cima das informações. E quando a Joyce falou de procurar pessoas sérias sobre esses assuntos, né, e se informar de forma séria, eu balancei minha cabeça aqui, porque também acho isso. E eu gosto muito do canal Posati Filmes. O Juliano Posati, ele publica... Bem lembrado, Érica. Nossa, eu adoro os vídeos que eles publicam, as entrevistas que ele publica sobre os assuntos relacionados aos seres de outros planetas, de outros mundos. Eles têm um documentário, para quem ainda não conhece, para quem ainda não viu, é o No Meio de Nós, onde eles citam inúmeras pesquisas e citam inclusive essas informações que eu falei com vocês aqui a respeito de governos sendo obrigados praticamente a liberar informações por conta de leis, né? As leis são públicas depois de determinado período de anos
Então, vários tipos de governos, não só dos Estados Unidos, de outros países também, começaram a ter que liberar todas as informações que eles tinham. Então, assim, tem muita coisa já para as pessoas buscarem sobre esse assunto, para abrir a mente, que foi o que a gente comentou no episódio anterior. Começar a se abrir para tudo isso, começar a sentir que não estamos sozinhos, não somos os únicos, e muito menos estamos sozinhos, né? A imensidão, a vastidão desse universo. Mas o que a gente tinha comentado, agora eu passo para vocês falarem sobre isso, é a questão do fanatismo, né, no tema. Sim, só dando adendo aqui, abrindo parênteses, importante, o Ricardo Gonçalves vai ser entrevistado pelo Juliano Posati. Ele vai produzir um documentário com o Ricardo. Sim. Né? Que ele soube que veio para o Brasil e já logo quis entrevistar o Ricardo. Eu gosto muito do trabalho do Juliano. Ele é uma pessoa séria, busca pessoas sérias para falarem sobre esses assuntos. Não só de extraterrestre, para quem ainda não conhece, né, o Juliano e a Posati Filmes, mas também sobre diversos assuntos relacionados à espiritualidade, à filosofia e ao desenvolvimento do ser humano mesmo, né? É muito bom, vale a pena. Eles têm canal no YouTube, tem site, vale a pena procurar, gente. Sim. O fanatismo existe, né? Acho que para tudo tem, né? Para qualquer tipo de assunto. O que é o fanatismo? É quando você sai, né, de uma realidade crítica, de uma realidade pensada e passa a fanatizar aquele assunto, né? Você meio que sai do controle, né? Você sai do equilíbrio. E ainda mais nesse assunto que se refere a seres de outros planetas, né, os ETs, os aliens, né, que a Cris estava explicando, isso é margem para muito fanatismo, né, às vezes as pessoas se deslumbram um pouco com essa ideia do desconhecido, né, de um ser de outros planetas, de outras dimensões, e acabam distorcendo um pouco esse assunto, né, e voltando para o fanatismo. Então, tem alguns, né, trabalhos que seguem essa linha, mas foi como a Erika falou, existem muitos trabalhos sérios que estão disponíveis aí para gente de forma gratuita, e assim que você se deparar com um trabalho desse, você vai perceber que é um trabalho sério, né, que existem... São pessoas sérias, né, Joyce? São pessoas sérias, são pesquisadores, trazem outras pessoas que entendem também do assunto, escreveram vários livros sobre o assunto, enfim. Então, você consegue perceber quando é um trabalho sério. E a gente reforça mais uma vez, vale a pena entender. A gente tem que se abrir para o novo, a gente tem que entender que existem outros seres e tirar um pouco desse preconceito que a gente adquiriu durante a nossa vivência aqui desde criança. Eu digo por experiência própria, por conta dos né, do que vem pra gente através de documentários ou de filmes sensacionalistas, deixar isso de lado e entender que existe uma outra realidade, uma realidade que a gente está começando a conhecer, que é uma realidade positiva, uma realidade séria, que existe uma interação que está voltada ao amor, ao desenvolvimento. Então, essa abertura eu acho que é muito propícia para esse momento. Ainda mais que nós estamos nessa transição planetária, estamos passando por essa ascensão, isso só vem adicionar. E quanto mais a gente conhece, melhor, porque a gente passa a perder o medo, a deixar de lado o preconceito, porque você passa a entender aquele assunto. Aí você passa a ter uma consciência sobre aquilo. Então, eu acredito que vale muito a pena. Tem muito material para a gente entender. Eu estava até pesquisando sobre os seres intraterrenos, que, né, são outros seres também. E teve até uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acabei tendo uma confirmação sem querer. Eu lembro que quando eu me vi, eu já estava numa nave pequena e eu fui transportada para uma outra nave. E chegando nessa nave, foi muito lúcido, eu vi todos os detalhes, eu estava numa sala de controle e eu conseguia ver todos os painéis cheios de botões, não tinha luzes acesas, estava meio que escuro. A única luz que entrava era a luz de fora, que vinha de uma janela muito grande, né, de um vidro assim muito grande, de fora a fora da sala, e eu conseguia enxergar esse planeta. E foi muito incrível, porque eu via a água, né? Só que ela parecia que tinha um campo de força segurando a água para não engolir a nave. E eu olhava para aquilo e falava, gente, que coisa extraordinária, né? Que efeito é esse, né? Fiquei pensando, como que isso acontece? Logo que eu pensei nisso, chegou
esse ser, que era um ser feminino, inclusive, e eu senti que eu tinha que conversar com esse ser. E eu senti que era a minha irmã. É uma coisa muito engraçada. Eu senti uma familiaridade, assim, como uma relação de irmãs. E ela veio até mim, a gente começou a conversar, e eu vi todos os detalhes de como ela era. Então, ela tinha os cabelos longos, uma pele levemente azulada, e umas roupas que não eram tecnológicas, elas lembravam roupas vikings, apesar de toda a tecnologia da nave e tudo mais. Enfim, a projeção, eu acabei não tendo mais lucidez, nós entramos numa sala para conversar e aí eu não me lembro mais. Mas conversando com uma pessoa, num festival que eu fui nesse final de semana, a gente estava conversando sobre seres de outros planetas e eu contei para ela dessa minha vivência, né, na projeção astral. Ela falou: Joyce, esses são seres intraterrenos, pesquisa sobre o assunto, porque eles têm essa característica de pele azulada, os cabelos mais claros, dá uma pesquisada. E realmente, gente, eu fui pesquisar e é exatamente isso. Então, eu descobri que, na verdade, eu fui pra fora da Terra, eu fui pra dentro. Olha e que existem só. seres também aqui dentro da Terra. Olha que só. tem uma área muito grande, né? Sim. A gente não conhece nada, a gente fica só na casquinha do planeta terrestre, Sim. mas dentro tem muito espaço, Sim. né? Então existem seres que vivem lá também. E eu achei, assim, sensacional que essa projeção foi com esses seres de dentro da Terra. Então, quer dizer, me abriu mais ainda as possibilidades, né? Sim. E vou começar a pesquisar mais. E o outro lado dessa moeda do fanatismo, eu acredito que é um medo exacerbado, né? Porque fanatismo é quando a pessoa fica pesquisando na internet e tudo que aparece, ela acredita e fica horas e horas nesses canais de sensacionalismo. Então eu acredito que o medo exacerbado, ele pode levar a humanidade inteira como um todo a sérios perigos, porque o ser humano, quando ele é movido pelo medo, ele toma atitudes assim impensadas. E esse mesmo doutor respeitado, o Dr. Greer, ele está fazendo vários e vários vídeos e divulgando que já tem grandes potências no planeta que estão querendo forjar um ataque extraterrestre. Eles têm tecnologia para isso, eles têm tipo robôs que se parecem com extraterrestres, eles estão fazendo falsas abduções. E isso, já pensou o caos que vai causar no planeta? Porque a gente já estava falando de Hollywood, que tem um monte de filmes que o extraterrestre é sempre do mal, que veio para comer cérebros humanos, tomar conta do planeta. E isso já deixa a população com medo. E se entra na mídia, porque a gente sabe, né, que as televisões estão nas mãos das grandes potências, e joga uma notícia ao vivo dessa, que nós estamos sendo invadidos, a população vai entrar em pânico. Então, por isso que eu peço para cada pessoa, usem o seu discernimento. Existem, como eu mencionei no episódio anterior, pinturas nas cavernas e esculturas pelo planeta inteiro, mostrando que os extraterrestres eles já convivem com a gente desde o início dos tempos. Então, não se deixe levar por notícias sensacionalistas, sejam elas em canais do YouTube ou na televisão. Usem o seu discernimento para entender que certas coisas, sim, são forjadas para causar o nosso medo e, através do medo, eles acabam mantendo a gente nesse estado de pavor, de pânico, que não é bom, né? Então, quando a gente está falando sobre esse tema, que é justamente para despertar a nossa memória cósmica, para que a gente se lembre que todos nós somos extraterrestres, sim, e que a gente está aqui tendo essa experiência maravilhosa humana e que é tão breve. Isso me faz lembrar um livro que eu li muito, muito legal, se chama Human by Day, Zeta by Night, da Judy Carroll, que significa humano de dia, Zeta de noite. Gente, que livro fascinante, é da coleção Zeta Series. E essa australiana, ela é justamente, porque o subtítulo desse livro é um número incontável de zetas encarnando como humano. Então você vê, a gente morre de medo de um zeta de repente por causa dessas notícias sensacionalistas e a gente é um zeta e não se lembra. E ela justamente é uma zeta tendo uma experiência aqui humana e ela escreve esses livros maravilhosos contando justamente como essa experiência linda que a Joyce acabou de relatar, ela desde adolescentezinha saía do corpo dela em projeção e já ia para as naves espaciais, e muitas vezes ela saía
também em corpo físico. E o livro relata detalhadamente como foi toda a vida dela, desde a infância dela, como é ser um extraterrestre, tendo a consciência plena, total, 100%, de que é um extraterrestre. Gente, e é um livro tão divertido, os casos que ela chega na nave espacial e ela vê pessoas humanas que eram do convívio dela, só que ela estava na forma zeta, né? E aí as pessoas ficavam aterrorizadas e ela falava, gente, faz alguma coisa para ele se lembrar que sou eu, ele tá morrendo de medo. E o medo impede que a gente estabeleça contato telepático. O Dr. Greer fala isso, o medo bloqueia o contato telepático. Então eu recomendo para quem lê na língua inglesa esse livro fantástico, maravilhoso, Human by Day, Zeta by Night. Eu só queria adicionar uma coisa, a Cris falou, né, do fanatismo e tudo mais. Como que a gente tem certeza de que alguma informação está baseada nesse, né, no fanatismo, nesse tipo de vibração? Porque às vezes tem muita informação na internet, né? Você não sabe o que é verdade, o que não é. Podem ter certeza, quando são informações que atiçam o medo, duvidem. A violência, todos esses aspectos negativos, ponham um questionamento aí e pesquisem mais a fundo. Então tá aí um sinal para vocês entenderem, né, o que pode ser confiável e o que não pode ser confiável. E é preciso observar, né, Joyce, a questão das minuciosidades, porque muitas vezes essas informações parecem que estão sendo passadas com pacificidade, com sentimentos, entre aspas, bons, mas que você vai ver nas entrelinhas do que está sendo passado, está enfocando a violência, está enfocando o medo, está enfocando de que algo ruim vai acontecer. Então, é observar nas pequenas nuances, assim, do que você está vendo, do que você está ouvindo, quais são as palavras, quais são as emanações mesmo que estão vindo daquela mensagem, né? Porque muitas vezes pode ser mensagens assim que são inteligentíssimas, mas que estão focando muito no medo, focando na violência e muitas vezes alimentando violência no nosso subconsciente sem a gente até mesmo perceber que aquilo está acontecendo. Exatamente. É para isso que é fundamental a gente usar o discernimento. E outra coisa também que eu gosto muito de falar, onde quer que o seu foco vá, a energia de criação se direciona para lá. E outra coisa que eu acho legal também ressaltar é que tudo, absolutamente tudo, aquilo que você dá significado será a sua realidade. Ou seja, o que você não der significado não será a sua realidade. Vibra no medo, sua realidade vai ser a de medo. Exatamente, é isso mesmo, é o foco. E foco uma outra coisa a respeito desse assunto do fanatismo é que, como a Joyce comentou de ficar deslumbrados, o ser humano durante séculos e séculos a gente deslumbra muito o outro. E eu acho que o que falta muito em nós somos o autoamor, o autocuidado, a autovalorização, que é quando você começa a deixar de lado todos os sentimentos que vibram de maneira muito, quase lenta, é tão lento que é quase parado, para começar a vibrar alto, para começar a se cuidar. Porque essa troca, como a Joyce comentou lá no início, que a partir do momento que a gente começar a ter realmente contato com esses outros seres, ter realmente contato, que eu digo, é toda a população sabendo desse contato e ele estar existindo sem ser da forma como é hoje em dia, né? E quando começar essa interação, vai ser um ganho para os dois lados, porque até mesmo essas pessoas sérias que passam essas informações a respeito dos contatos extraterrestres, elas falam que eles mencionam a nossa capacidade, que o ser humano é um ser de grandiosíssima capacidade e que nós não observamos o poder da nossa capacidade. E essa troca, né, que eles iriam nos auxiliar e vão nos auxiliar e já estão, inclusive, nos auxiliando muito com a questão tecnológica e diversas outras informações, mas também há uma troca nossa com eles. Nós também temos muito a oferecer. Então eu acho que o fanatismo também começa muito a partir do momento que a gente se diminui muito para colocar o outro como um Deus, como um grandioso, como um ser
totalmente distante do que eu possa ser. Não, é pelo contrário. É um sentimento de união e de fraternidade. Como diz sempre a mesma mensagem, somos todos um. Somos todos um mesmo. Eu ia falar isso, a gente tem esse costume, né, de endeusar, e justamente muitos extraterrestres não entram em contato com a gente por causa disso mesmo, Sim. porque eles não querem ser uma vez mais transformados em deuses. Tem até um documentário antigo que se chama Eram os Deuses Extraterrestres, porque existem estudos que levam a crer, sim, que descrições até da Bíblia e de livros antigos como o Alcorão, a Cabala, descrevem seres vindos dos céus em carruagens de fogo e luz. Então, porque na época eles não tinham vocabulário para descrever uma nave espacial ou uma nave feita de puro plasma de luz, então eles usavam esse linguajar rústico da época, né? Então, mais uma vez, agora eles querem que nós descubramos que nós somos Deus e que eles são apenas um fragmento de nós mesmos, e é de igual para igual, é de amigo. E todas as vezes que eu tive contato com meu irmão Zeta, que ele vinha e a gente dava risada, sempre foi assim. É um contato direto, simples, descontraído, é um amigo. Eu queria adicionar uma coisa, a Cris falando, né, da unidade, que somos todos deuses. Gente, uma vez eu estava meditando e eu tive uma intuição muito profunda, muito, muito linda. Eu estava questionando Deus, né? O que é Deus? E entrei nessa meditação profunda. O que foi que eu senti? Eu senti o meu corpo. E olha que analogia magnífica. Eu me senti Deus, e dentro de mim, inúmeros seres interagindo, evoluindo, vivendo, morrendo, renascendo, e todos estão dentro de mim. Ou seja, eu sou um Deus e eles também são. Então... Joyce, arrepiei toda! Eu arrepiei toda, porque aquele vídeo que a Erika postou que mostra o universo inteiro, começa com o planeta e vira galáxia, que vira universo, mostra tudo. Eu pensei, são nossas células, é o nosso corpo, que linda experiência sua. Vai, desculpa te interromper. Imagina. Foi muito rico, assim, na simplicidade dessa informação que eu senti, né, que eu não recebi, eu senti isso. Me diz exatamente o que é Deus, né? Deus somos todos nós. Basta você pensar nessa ideia do corpo, né? Você tendo milhares e milhares de seres dentro de você que vivem, que se relacionam e que estão dentro, né, de uma personificação, né, de uma força maior que seria Deus. Gente, eu não sei se eu vou lembrar aqui agora ou se uma de vocês vão lembrar. Eu não tô lembrando. Eu não sei se eu vou lembrar. Eu não tô lembrando. Mas tem um médico no Brasil que estuda sobre a glândula pineal. Vocês se recordam? Eu vi uma palestra dele esses dias e ele estava falando que nós administramos um ecossistema no nosso corpo. Porque nós temos bactérias no estômago, nós temos bactérias no intestino, nós temos bactérias na boca, nós temos bactérias na pele. Olha que interessante. Nós temos bactérias na nossa pele, no corpo inteiro, que ficam comendo a pele morta para que a nossa pele não mofe. Olha que interessante isso. E aí, depois que ele deu todas essas explicações, ele falou: você administra um ecossistema no seu corpo, só no seu corpo. Então, em cima de tudo isso que vocês estão comentando, eu lembrei disso. A Cris comentou daquele vídeo lá, mostrando sobre, né, a grandiosidade de tudo isso que está fora do planeta Terra, e como a Joyce comentou, que dentro do planeta tem muita, muita coisa pra gente explorar, né? É incrível. Faz lembrar são informações maravilhosas. Isso me faz lembrar o Kybalion, né? A frase que diz assim, em cima, é embaixo, então o cosmos, o universo está acontecendo na nossa célula, não é? Porque se você parar para pensar, a célula é uma miniatura da gente, ela tem um sistema digestivo, ela tem um sistema central, ela tem tudo, ela é um mini você, é um mini eu. Então, imagina, nós temos 50 trilhões de células, 50 trilhões de células, e a célula não sabe que ela está dentro de você, ela não tem essa consciência. Então, não, exatamente. A bonequinha russa, né? Uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. É como nós aqui, nós temos pouca noção, né,
dessa nossa vivência, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? É exatamente isso. Essa analogia, acho que foi muito perfeita, assim, porque faz a gente refletir sobre a nossa grandiosidade, né? Sim. Só para quem quiser procurar o nome desse médico que estuda sobre a glândula pineal no Brasil, ele é um pesquisador, um cientista também, além de ser médico, é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, tá, gente? Eu olhei aqui para quem quiser buscar também, é outra pessoa muito séria que traz assuntos relacionados a esses temas. Obrigada. Legal, obrigada. Meninas, e agora que a gente vai fazer o encerramento desse episódio maravilhoso, eu gostaria de lembrar que os 2 episódios foram inspirados na querida e amada Felina Rosa, ela que fez o pedido lá no comentário e disse: meninas, adoro o podcast de vocês, por favor, falem sobre os extraterrestres, e está aqui atendendo o pedido da Felina Rosa. E você que também tem uma sugestão, pedido, pergunta, deixe nos comentários, a gente lê todos eles. Então é isso, pessoal. Agradecemos imensamente o carinho de vocês, os comentários. Agradecemos a cada um que ouve os podcasts, que ouve aqui as nossas mensagens, que estão conectados com essas mensagens de amor, de paz e de luz que passamos aqui pelos áudios. Para quem quiser acessar o site, deixar seus comentários, sugestões, o endereço é www.somostodosmestres.com. Até o próximo episódio, muita paz, muito amor, até o próximo. Tchau. Um beijo no coração de cada um, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Aguardamos vocês no próximo episódio, como é dito na abertura, ouçam sem moderação, porque quanto mais você ouve, mais você absorve essa energia maravilhosa e mais informação. Deixo para vocês muita luz, muita paz sempre. Namastê.